Aleluia. Cumprimento aos presentes, aos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Abra tua Bíblia, irmãos, em 2 Reis, capítulo 5. Graças a Deus pela nossa vida, por estarmos aqui. Hoje é um dia propício para estar em casa, né? E se você vem aqui, você vem para beber da água que vai jorrar do trono de Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. O Senhor toda honra, toda glória, toda força, todo louvor. Adorado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço as orações dos meus irmãos. Minha mãe passou 10 dias internada, irmãos, na cidade de Campo Largo, no hospital de lá. Teve pneumonia, mas o Senhor foi com ela. Aleluia. E muitas vezes a gente passa por provas, porque são provas necessárias para fazer entender que precisamos mudar, que precisamos dar alguns passos. E Deus tem falado com ela para que ela tome uma atitude de buscar a Deus, que Deus já tirou ela do leito da morte algumas vezes. Porque Deus tem a vontade de ampliar o tempo dela nessa terra, desde que ela se entregue à vontade de Deus. Então minha mãe, ela já cuida até dos bisnetos. E ela recebeu um recado claro, que ela já fez a parte dela. E agora ela tem que fazer a parte dela com Deus. Se dedicar a Deus. Então ela deitou novamente no leito de um hospital. E talvez era isso que Deus queria falar com ela. Porque ela falou, custe que custar, eu vou servir a Deus. Amém? Ela falou. Glória a Deus. Minhas netas que se virem com os bisnetos, porque eu preciso servir a Deus. Glória a Deus. Então, amém? Irmãos, então vamos lá. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler o 9 e o 10. Vai falar sobre Naamã. Diz assim: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu, do profeta Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: Vá, lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Vai, lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Amém? Podemos assentar? Uma passagem conhecida que fala da cura de Naamã. Naamã, um guerreiro, um homem de confiança, que teve lepra, irmãos. Ele teve lepra e, angustiado, desesperado, aquele homem vivia. Quando, naquele tempo de guerra, eles resgataram uma menina que era da tribo de Israel e levaram como escrava. E essa menina passou a servir a sua senhora. E essa menina nunca abandonou os costumes, a tradição, a confiança e a fé em Deus. E sabia ela que havia em Israel um profeta, um homem que poderia ajudar aquele homem, Naamã. Interessado, ele ficou em saber disso e pediu ao rei dele que autorizasse que ele fosse até lá. E esse homem se dirigiu até lá com presentes, especiarias, e foi visitar o rei de Israel, que ficou irado, ele ficou indignado, porque ele não foi até o profeta, ele foi até o rei. E o rei rasgou as roupas dele e disse que poder ele tinha na vida de alguém, de mudar o destino da vida de alguém. Eliseu ficou sabendo disso e mandou chamar Naamã. Naamã foi até a porta da casa dele, como diz aqui a palavra. E o que ele fez? O profeta Eliseu, ele enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Veja bem, o profeta, ele deu uma ordem. Ele nem recebeu Naamã, ele deu uma ordem, ele mandou o mensageiro dizer aquela mensagem para ele, que era para ele se lavar, para ele confiar naquilo e se lavar. E ele ficou mais irado ainda, ele ficou possesso, ele não conseguia entender, não foi nem recebido pelo profeta, e o profeta só mandou ele tomar um banho.
entrar 7 vezes no rio. E o homem começou a voltar para casa murmurando, falando, esbravejando, desanimado, em conflito consigo mesmo, achando que não teria condições daquela cura da lepra, quando seus filhos o aconselharam que ele não teria nada a perder se ele obedecesse, se ele fizesse aquilo. E o que ele fez, irmãos? Ele foi até o Rio Jordão. E antes disso ele tinha dito, será que na minha terra não tem rios melhores do que o Rio Jordão? Começou a duvidar, ele começou a questionar. Depois ele foi lá, irmãos, como diz a palavra, e se banhou 7 vezes e ele foi curado. Glória! Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas vezes a gente não ouve a voz que vem do trono de Deus. A voz que muitas vezes vem de um profeta. O conselho que muitas vezes vem do pastor, do anjo da igreja. Aleluia! Ou muitas vezes do próprio Espírito Santo quando ele fala conosco. Nós não acreditamos. Essa ordem de Eliseu parecia um deboche. Mandou ele tomar banho. Entrar 7 vezes dentro do Rio Jordão. Parecia que estava fazendo ele de bobo. Uma coisa simples. E ele duvidou. Esbravejou e não queria entender aquilo. E muitas vezes nós somos assim também. Nós começamos também a reclamar, murmurar, esbravejar. Porque assim, se fosse para ser assim, eu nem tinha pedido conselho, nem tinha pedido oração. Se fosse essa direção que Deus fosse me dar, se aquele pastor fosse se eu fosse lá para ele me dizer isso, eu nem teria perdido meu tempo. Meu Deus. E a gente às vezes deixa de confiar. A gente deixa de acreditar que a obra de Deus vai ser feita na nossa vida. Quanto Deus tem falado através de palavra, nós temos duvidado. Meu Deus. Quantas Aleluia. vezes Deus tem falado de mensagens na igreja, quando leituras, os hinos, tudo uma forma de Deus falar. A natureza é uma forma de Deus falar. As dificuldades que nós passamos, os desertos que nós passamos, é uma forma que o Senhor fala e nós não ouvimos. Nós ouvimos conselhos, muitas vezes, de pessoas que não nos agregam. Pessoas que não têm prazer de ver você bem. Né? É difícil você ter uma amizade valorosa, você ter uma amizade sincera, porque as pessoas elas são interesseiras, as pessoas são invejosas, as pessoas elas não querem ver a tua felicidade. Se você está passando por problema, parece que é uma alegria para aquela pessoa saber que você está passando por problema. Mas quando você está cantando a tua vitória, quando você está falando que você triunfou, quando você se formou num curso teu de faculdade tão almejado, e você está lá pegando o teu diploma, não é todo mundo que está rindo, não é todo mundo que está sorrindo, que está compartilhando aquela tua alegria, aquele teu esforço. Quando você conquista algo no teu trabalho, uma promoção, você consegue comprar algo melhor para a tua vida, um carro, uma casa, qualquer bem material, não é todo mundo que festeja. Meu Deus, desse jeito. Não é todo mundo que fica contente com a tua felicidade. Você passa pelo deserto muitas vezes sozinho. E aí, irmãos, você não pode dar ouvido para vozes malignas, vozes que não agregam nada. Muitas vezes as pessoas aí reclamar de relacionamento pessoal. Eu já vi, irmãos, lá no meu trabalho, pessoas virem reclamar do próprio marido. Eu acho assim um absurdo uma mulher vir desmerecer o próprio marido. Nossa, ela guarda isso para ela, vai falar para a mãe dela, então, que é de confiança, mas ela falar para uma pessoa que é estranho, vir falar do marido, desqualificar o marido, irmãos. Meu Deus. Entende? Então as pessoas elas não medem as consequências, elas não pensam o mal que elas estão fazendo. Continuando aqui, irmãos, eu queria que vocês abrissem também em Ezequiel 47. Aleluia. Então a gente tem que ser seletista nas amizades, nos lugares que nós andamos. Temos que ser seletista, irmãos, porque o preço, quem vai pagar é nós. Não é aquela pessoa que está lá no mundo que se diz teu amigo. Não é ele que vai pagar o preço. Quem vai chorar é você. Quem vai amargurar é você. Então saiba com quem você anda. Tenha o nosso amigo
digno de confiança, que é o Espírito Santo. É Ele que você tem Glória a Deus. que ter comunhão. Ezequiel 47:3, irmãos. Ele diz, Ezequiel 47, versículo 3. Diz assim, vou começar do princípio, então, do 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Aleluia! Glória a Jesus! Santo é o nome do Senhor Jesus. Se machucar? Glória a Deus. Machucou? Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória! A glória é tanta que Glória a Deus. Ainda bem que não machucou. só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou ganhar uma Glória a Jesus. É, irmãos, muitas vezes o inimigo ele tenta tirar o foco. Ele tenta tirar o foco porque ele quer ludibriar a nossa mente. A intenção dele realmente é fazer que você não se alimente, que você não mergulhe na água. Meu Deus. Aleluia. E essa passagem vai falar sobre água agora. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente, e a água descia debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. E ele então me levou para fora, para o norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía para o sul. Preste atenção no 3. O homem foi para o lado do leste com uma linha de medir à mão. E quanto ia medindo, mediu 500 metros. Então esse homem fez uma medida de 500 metros. E levou a água que batia no tornozelo. Esse versículo diz que a água batia até o tornozelo. O que é isso aí, irmão? Nós vamos entender de níveis agora. Isso é um nível. Esse versículo fala que ele mediu uma distância de 500 metros. E essa pessoa começou a caminhar nesse percurso desse rio. E a água apenas batia no tornozelo. O que é isso aí, irmãos? É uma água rasa. A água rasa é o mesmo das pessoas que estão entrando no Evangelho, que estão conhecendo o Evangelho. Ele ainda está andando no raso. Meu Deus. Ele não está submerso. Jesus já começou a trabalhar na vida dele, já começou a limpar, mas ele ainda não está em condições. Ele já está em condição de salvação, porque ele já aceitou a Cristo. Então ele já está sendo preparado. São as primeiras mudanças, é o princípio de tudo. Mas aí ele começa a enfrentar lutas. Lutas contra a carne, porque o velho homem ainda não se desfez totalmente dele, e ele começa a lutar contra a própria carne, com as vontades que ainda estão enraizadas lá no mundo. E essa carne quer tomar conta dele. E começa a atrapalhar o crescimento dessa pessoa, porque ainda ela caminhou muito pouco com Cristo. Ela tem pouco conhecimento da palavra de Deus. E acompanha esse outro nível, que está no versículo 4. Ele mediu mais 500 metros e levou a água que chegava até o joelho. Então ele caminhou mais 500 metros e a água já começou a bater no joelho daquela pessoa dentro do rio. E são pessoas, irmãos, que já começam a ter mais intimidade com Deus. Ela já começa a ler a Bíblia, praticar a leitura da Bíblia. Ela começa a orar. Ela começa a ter os princípios de jejum. Ou seja, ela já teve mudanças de vida. A vida espiritual dela já começa a mudar. O emocional, a condição física dela começa a mudar. A vida familiar dela. Ela começa a ter um encontro, um conforto maior com Deus, porque ela começa a entender mais da palavra de Deus. Adiante, diz assim: e mediu mais 500 metros e a água já batia na cintura. Então, Glória a Deus. essa pessoa começou a entrar mais para o mundo espiritual. Ela já não está mais no raso. Ela já passou por aquele momento de principiante e ela já está na cintura. A pessoa ela já está fortalecida, ela já está
entrando na obra, ela já está participando da obra, ela muitas vezes já está sendo um discípulo, falando de Deus para outras pessoas, ela está angariando mais pessoas para o reino de Deus, mas ela também está suscetível a tropeços. Por quê? Porque ainda ela está com a água pela cintura, ela ainda está no mundo de divisão. Algumas vezes ela ainda está com uma vontade de voltar para o mundo, aí ela está numa linha tênue, que às vezes ela está para o lado da salvação, ela está confusa, a mente dela ainda não está madura, e isso é muito perigoso, irmãos. Lembro-me bem a passagem que fala que os israelitas começaram a murmurar, reclamando da falta de comida. Reclamaram com Moisés, por que tinha levado eles ao deserto, se era para morrer lá, eles preferiam continuar no Egito. E eles começaram a sentir saudade das coisas do Egito, saudade das comidas, do pepino, irmãos. E muitas vezes nós começamos a sentir saudade dos pepinos da vida, das coisas que ficaram lá para trás, o que deveriam ter ficado, coisas que ainda não saíram da nossa vida, do nosso ser totalmente, e a gente sente saudade ainda. Às vezes você recebe um convite de determinada situação e você fala, você lembra como era bom, eu gostava de ir lá. É uma sedução do mundo. Às vezes o vício começa a dar vontade do vício te trazer de volta para aquela prisão. São pepinos do mundo. A pessoa não está totalmente livre ainda. Continuando aqui, meus irmãos, a leitura, ele mediu mais 500 metros e a água batia no 5. Mediu mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. O rio não se podia atravessar andando. Irmãos, é mais um nível. Esse nível, aqui nós já estamos próximo de Deus, próximo de estar mais mergulhado, mais inserido nas coisas de Deus. Aí você já está mais maduro, aí você já está mais penetrado nas coisas de Deus. Aleluia! Então, quando a água começa a te submergir, irmãos, a luta ela vem. De qualquer maneira ela vai vir, seja para o cristão ou não para o cristão, mas você já está com a tua mente amadurecida e desenvolvida para você enfrentar as dificuldades. Você já entrou no propósito de Deus, você já não é tão facilmente seduzido pelas coisas do mundo, porque você já está com uma substância na tua vida de você ter se alimentado da palavra de Deus, já te deu uma consistência maior, então você começa a andar com passos firmes, você começa a ser conduzido pelo Espírito Santo e o rio de Deus começa a te influenciar. Para que nós, irmãos, a gente não venha cair na tentação, não venha fraquejar no meio do caminho, nós temos que ir com tudo. Não podemos ser cristãos, irmãos, com água no tornozelo. Meu Deus! Aleluia! A gente não pode ser um cristão com a água no joelho. Aleluia. E nem na cintura. Glória a Deus. Nós temos que cair de cabeça, Aleluia. literalmente, estar submersos, Glória a ser Deus. submergidos, irmãos, como se você entrasse dentro de um rio mesmo e entrasse naquelas profundezas das águas, onde ninguém mais estivesse te vendo, onde o pecado começa a te andar ao teu redor, mas ele não consegue te ver, porque você está protegido pelas águas do Espírito. Aleluia! Glória a Deus. Onde a tentação, a perseguição começa a te atacar, mas você está protegido. Glória a Deus. Por quem? Pelas águas do Espírito, porque você está submergido. Glória a Deus. O cristão tem que buscar ser amadurecido a todo custo, irmãos. Buscar a ter relacionamento com Deus. O que eu concluo com isso? A conclusão, irmãos, que tudo aponta para um relacionamento com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não conseguimos fazer nada sozinho, irmãos. Então a gente tem que mergulhar mesmo para que a gente sejamos capacitados pelo Espírito de Deus. Aleluia! Nós, irmãos, sem dúvida nenhuma, nós não podemos duvidar que Deus vai nos deixar desamparados se nós estivermos alicerçados na sua vontade.
sem dúvida nenhuma, irmãos, nós vamos ser curados, nós vamos ser libertos, vamos ter uma mudança na nossa vida. A gente sabe que vai ter perseguição, sabe que vai ter doença querendo atrapalhar, tirar a nossa vontade, irmãos, de caminhar, mas vamos estar, irmãos, alicerçados, submergidos, e o nosso Deus vai nos dar condição de continuar caminhando. Aí aquela vontade, aquela saudade dos pepinos lá do Egito não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Aquilo que te sujava, que te deixava preso lá no mundo, você não vai ter mais vontade daquilo. Você não vai ter mais vontade de saborear aquelas coisas imundas do mundo, que você sabe que te dá prazer no momento, mas ela te afasta de Deus. Ele te exclui da presença de Deus. Então, irmãos, é submergir nas águas. Glória a Deus. Temos que plantar, assim como foi feito na campanha, o plantio. Você tem que plantar, você tem que regar através da tua fé. Você tem que acreditar que vai dar certo, que os teus planos estão sendo sondados por Deus, que o Senhor, Ele é um Pai amoroso. Como diz a palavra, seu filho pedir pão, Ele não vai dar pedra. Aleluia. Se você pedir o melhor, irmãos, Ele vai te conceder a tua bênção. Glória a Deus. Pode ser que não seja do jeito que você quer, né, nesse momento, mas a tua vitória vai chegar, irmãos. Glória a Deus. Se você está precisando de uma cura, não desanime, a tua cura vai chegar. Glória a Deus. Se a prosperidade não está vindo, se você está buscando um emprego, se você está buscando prosperar, comprar coisas que venham trazer benefícios para a tua família, o Senhor há de dar condições, Glória a Deus. mas você tem que perseverar no caminho dele. Glória a Deus. Você tem que se alicerçar, irmãos, porque se você tiver com a água na cintura e no joelho, você vai dizer assim: mas eu já fiz campanha, mas eu já orei e eu não estou conseguindo isso. Será que Deus não está ouvindo minha oração? Será que eu não sou digno? Será que eu não mereço disso? Aí você começa